Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha voltado não fazia muito tempo para casa da minha mãe. Tinha ficado 2 anos morando em Ponta Grossa, por conta do meu serviço, até que resolvi que era hora de voltar. E foi já naquele primeiro dia que eu conheci a Jaqueline, vizinha da minha mãe. Quer dizer, conhecer é força de expressão, porque na verdade eu apenas a vi, lá do outro lado do muro. Eu estava na janela, quando reparei nela e deu para ver de saída, embora não estivesse muito perto, que ela era bonita. Ela também acabou notando a minha presença na janela. De vez em quando, dava-se uma olhadinha, até que uma hora chegou a sorrir. Depois disso, eu fiz aquele interrogatório que não acabava mais sobre ela para minha mãe. Quis saber tudo. Se era casada, se tinha filho. Minha mãe me olhou assim, até porque me conhecia, né? Nossa, se ficou interessado nela, né? Bom, agora ela tá solteira, tá morando sozinha nessa casa, mas ela era casada. Quer dizer, não sei se era casada de papel, mas tinha um cara que morava com ela. Só que parece que eles brigaram, se desentenderam, não sei, e acabaram se separando. Olha, não teria notícia melhor para minha mãe me dar. Imagine. Como se não bastasse, depois a mãe veio me contar que ela, a Jaqueline, também tinha feito perguntas sobre mim. Quis saber quem eu era. Minha mãe naturalmente contou que eu era seu filho e, de modo que, para resumir, sempre que a gente se via, depois disso, ficávamos nos olhando assim, como não quer nada. De vez em quando pintava um sorriso. Normalmente eu a via ali da janela de casa, lá no quintal, até que um dia calhou de acabarmos conversando. Contei um pouco da minha vida, inclusive que tinha morado em Ponta Grossa naqueles 2 últimos anos, e aí resolvi perguntar coisas da vida dela também. Algumas eu já sabia, porque a minha mãe tinha me falado. Mas sabe, sempre é bom saber da boca da pessoa. Perguntei do mesmo jeito, principalmente se ela estava solteira. Ela me contou que já fazia pouco mais de um mês que estava separada, que a casa onde morava era alugada e que estava pensando em procurar alguma casa menor para morar, até porque não estava dando conta de pagar o aluguel sozinha. Nessa hora, sei lá o que me deu na cabeça, eu resolvi brincar. Bom, se você quiser, eu vou morar aí com você. Aí a gente racha o aluguel. O que você acha? Ela ficou olhando para mim assim, meio pensativa. Depois, sorriu. Você sabe que não seria uma má ideia? Vou pensar no assunto. Depois eu te falo. Claro que foi só uma brincadeira. Afinal de contas, apesar de achar uma mulher bonita e saber que ela estava separada, eu praticamente nem a conhecia. De qualquer maneira, a grande verdade é que quando a gente faz esse tipo de brincadeira, alguma parte assim, sabe, de verdade tem. E eu a tinha achado tão linda. Linda, inteligente, simpática. E mais, divertida. Olha, essa nossa primeira conversa serviu pra gente se aproximar ainda mais. E depois de saber que ela tinha perguntado de mim para minha mãe, ficou claro que algum interesse nela eu tinha despertado. Nessas alturas, a gente se cumprimentava, a gente conversava de vez em quando, mas depois daquela nossa primeira conversa, deu para sentir que ganhamos assim um pouco mais de intimidade um com o outro. Tanto que um dia nos encontramos por acaso, na frente do portão da minha casa. Eu estava saindo, ela estava chegando. Aí conversamos durante um tempo e depois ela me convidou.
Olha, daqui a pouco vou fazer uma comida bem gostosa. Se você quiser aparecer, vai ser muito bem-vindo, viu? Sério? Tá me convidando mesmo? Claro. Olha, eu nem acreditei. Já estava até pensando num jeito de marcar um encontro com ela, pra gente ficar, sei lá, mais à vontade, conversar um pouco mais, sem ninguém. E de repente ela me convida para jantar, na casa dela. Saí dali feliz da vida. Resolvi o que tinha de resolver na rua. Na volta ainda passei no mercado, escolhi uma garrafa de vinho, e como já estava perto do horário que a gente tinha combinado, nem para casa eu fui. Fui direto lá para casa dela. Quando me recebeu à porta, sabe, ela estava tão bonita e tão sorridente. Parecia até que estava me esperando. Poxa, pensei que não fosse vir. A comida está quase esfriando. Entra. Olha, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava a noite perfeita que estava reservada para mim. Porque, repito, tínhamos combinado, ela tinha me convidado, mas quando me recebeu à porta, ela estava tão bonita, deu para ver que ela tinha se produzido. De maneira que estava me esperando, mas não era uma espera assim comum. Ela estava ansiosa pela minha chegada. Tanto que estava linda, o cabelo arrumado, um vestido maravilhoso. Repito, nem em sonho eu podia prever a noite maravilhosa que teríamos. A gente jantou, depois ficamos ali na sala, bebendo vinho. Ela inclusive colocou um DVD para tocar e ficamos ali, sabe? Ouvindo aquela música maravilhosa. Olha, deu para sentir que alguma coisa ia acontecer. De modo que foi até inevitável. Nosso primeiro beijo, olha, veio depois de uns 15 ou 20 minutos e tanto. Porque quando a gente prevê, quando a gente percebe, sabe que tem aquela atração de parte a parte, é só questão de tempo. E aconteceu quando eu fui servir mais um pouco de vinho, na taça dela, me aproximei e percebi que ele estava esperando por aquele momento. Aí não resisti e colei a minha boca na sua boca. E deu para ver que, como eu esperava, ela estava realmente querendo, porque retribuiu. E aí a gente começou a se beijar e se abraçar e não paramos mais. E tudo ficou tão quente, tão intenso, que quando nos demos conta já estávamos um arrancando a roupa do outro. Tudo começou ali na sala mesmo, mas terminou lá no quarto dela, em cima da sua cama, onde nos entregamos um ao outro com tanta paixão que eu acho que não estaria exagerando. Nunca fiz amor tão intenso, com tanta intensidade, quanto fiz com essa mulher. Incrível. A gente mal se conhecia. Foi tão bom que acabamos passando aquela noite toda juntos ali na sua cama. Depois do amor, a gente tomou banho junto, de chuveiro, e acabamos adormecendo lado a lado. Eram quase 11 horas da manhã do dia seguinte, quando entrei pela porta da minha casa. Minha mãe toda preocupada, aliás, mais do que preocupada, brava comigo, dizendo que eu devia pelo menos ter avisado que não dormiria em casa. Eu ainda brinquei. Mãe, a senhora não precisava ficar preocupada. Eu estava tão pertinho, mas tão pertinho que a senhora nem imagina. Ela só fez aquela cara assim e balançou a cabeça. Enfim, minha mãe ficou sabendo desde o começo, até por essa dica que eu dei já de saída, né? Que eu e a Jaqueline estávamos ficando juntos. E para minha alegria, aquela foi apenas a primeira vez.
Como a gente tinha trocado telefones, às vezes eu estava ali em casa, tranquilo, quando de repente ela mandava uma mensagem. Tá fazendo o quê, Sandro? Não tá a fim de vir aqui em casa? Assistir um filminho comigo? Ela nem precisava repetir o convite. Em menos de 5 minutos, eu já estava lá na sua casa. Às vezes, como a gente morava muro a muro, eu até pulava o muro para chegar mais rápido. E no fim, depois de vários encontros, eu descobri que estava apaixonado. Porque quando você começa a pensar numa pessoa praticamente o dia todo, quando acorda pensando nessa pessoa, quando a última imagem que você tem antes de pegar no sono é aquela pessoa, aí não tem mais dúvida, né? Não é mais atração, nem diversão, aí já é paixão. Sabe, a Jaqueline não era apenas bonita. Era uma mulher muito inteligente e, sobretudo, tinha um bom humor, assim. Sabe o que é ficar na companhia de uma pessoa que quando a gente não tá se beijando, fazendo amor, a gente tá rindo, brincando? Era tudo tão perfeito ao lado dela, não apenas aqueles momentos de paixão, mas todos os momentos que a gente passava junto. Tudo era bom do lado dela. Assistir filme, por exemplo. Sabe, brincar. Ela tinha, assim, uma alma de criança, sempre rindo, sempre dizendo uma bobagem, fazendo, sabe, a companhia perfeita. Repito, o cara que morava com ela, fosse marido, fosse apenas namorado, sei lá, era o cara mais idiota do mundo, na minha cabeça, porque... Meu Deus, se separar de uma mulher assim... Bom, melhor para mim, né? Do contrário, não estaríamos juntos. Era o que eu pensava. E, aliás, agradeci a Deus por ele ter ido embora. Na verdade, eu só ficava meio pensativa em relação a um detalhe. Sabe, era um temor que eu tinha. Uma pergunta que eu me fazia sempre. O cara foi embora fazia 1 mês e pouco. Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido para os dois se separarem. Não sabia sequer se a iniciativa tinha sido dele ou dela. De modo que, de vez em quando, aquela dúvida me assaltava em relação ao que ela poderia sentir por ele. Será que ela ainda gosta do cara? Na verdade, eu já tinha perguntado isso para ela. Se ela ainda gostava dele, se tinha alguma espécie. Mas, sei lá, ela sempre tirava o corpo fora. Nas 2 ou 3 vezes que eu toquei no assunto, ela dizia sempre a mesma coisa. Sandro, não quero falar disso. Para que ficar remexendo numa história que não vale a pena? Sabe, ela desconversava. Mas eu sentia que talvez, era um pressentimento que eu tinha, talvez ela ainda gostasse dele, sentisse alguma coisa por ele. Porque convenhamos, quando acontece de 2 pessoas se separarem, e um não gostar mais do outro, se você chega e pergunta alguma coisa, a pessoa fala na hora. E aquilo já era. Mas ela não. Ela dizia que não valia a pena tocar naquele assunto. Só que não respondia a minha pergunta. Se gostava ou não gostava do cara ainda. Porque o fato de estarem separados, meu Deus, a gente vê tanto casal separado por aí, alguns inclusive começam um novo relacionamento, e nem por isso um deixa de gostar do outro. De maneira que, até pela forma como ela respondia quando eu perguntava, eu tinha aquela suspeita, aquele temor. Até porque quando a pessoa ainda gosta, sempre tem o perigo do outro voltar. Mas ela se recusava a falar do cara. E isso só ia aumentando a minha insegurança. De qualquer maneira, fomos levando o nosso romance adiante. Olha, eu não sabia dizer o que tínhamos um com o outro.
Até porque nunca tínhamos falado abertamente, de maneira clara, sobre esse assunto. Eu não sabia se era namoro, se estávamos apenas ficando, curtindo o momento, até porque, repito, nunca tínhamos conversado sobre isso. E quando eu tentei entrar no assunto, ela mais uma vez, do mesmo jeito que desconversava, quando eu perguntava do cara, ela também tirava o corpo fora. Repetia sempre a mesma frase. Ai, Sandro, deixa rolar. Pra que saber o nome? Você não tá gostando? Não tá boa assim? Então, pra que complicar? A verdade é que nessas alturas eu já estava apaixonado. Até por isso, tinha tantas inseguranças. Porque quando você tá ficando, sabe, curtindo o momento, mas não tem sentimento, a gente não se preocupa tanto. Outra coisa, aliás, que me deixava muito inseguro, é que eu sempre falava do que eu sentia por ela. Falava assim, abertamente, que estava gostando dela demais, que estava apaixonado, mas sabe, quem gosta fica sempre esperando que a pessoa diga alguma coisa assim na mesma linha. Mas ela só sorria quando falava que estava apaixonado. Sorria ou dizia, puxa, que bom, e não falava nada. Sim, porque quando a gente olha nos olhos de uma pessoa e diz que está apaixonado, repito, tem aquela esperança. Você espera ouvir a outra pessoa dizendo que também está gostando de você. Só que, repito, ela nunca falava nada assim na mesma altura. Só sorria ou repetia aquela frase que, na verdade, não dizia nada. Puxa, que bom. Isso, é claro, me deixava mais inseguro, com medo de que de repente ela se afastasse de mim, porque quem está só curtindo o momento, de repente se afasta, enjoa. Até que um dia eu cheguei do serviço e vi que tinha um carro estacionado no quintal da casa dela. Até pensei em ir até lá, conversar com ela, e para saber quem era o cara. Se de repente, sei lá, podia ser uma amiga também. Ou um parente, a mãe, o pai, sabe? Mas é lógico, a primeira impressão que me deu, e o primeiro medo, foi de que fosse aquele cara. O cara que morava com ela, que tinha ido embora, fazia, sei lá, quase 2 meses, nessas alturas. Fiquei ali, parado, diante da janela, só olhando e com o coração a mil. Até que a minha mãe notou a minha impaciência. Até porque eu fiquei tão nervoso. Comecei a caminhar de um lado para o outro da casa, ia para a janela, voltava. Minha mãe, que me conhece como ninguém, deve ter adivinhado o motivo da minha impaciência, do meu nervoso. Tanto que se aproximou com aquela cara e falou: você deve imaginar de quem é esse carro que está aí parado na casa da Jaqueline, né, Sandro? Não, pior. Quer dizer, não sei. Você não sabe mesmo? É do cara que morava com ela. Olha lá o que você vai fazer, meu filho. Não vai fazer bobagem. Até porque, por tudo que você me contou até agora, você não tem nada oficial com essa mulher. E eu te avisei. Eles estavam separados fazia pouco mais de 1 mês quando você voltou. E você sabe que, a qualquer momento, um casal que se separou pode voltar. O pior é que ela tinha razão. Quando eu demonstrei que estava gostando da Jaqueline, a minha mãe, sabe, ficou preocupada e chegou a me dizer: cuidado, cuidado, meu filho. Não vá se apaixonar. A separação deles é muito recente. De repente o cara volta.
Só que, sabe, apaixonado do jeito que eu estava, tudo bem que eu fiquei inseguro. Já estava. Por aqueles motivos todos que já relatei aqui nessa carta, mas você sempre tem aquela esperança, né, de que, olha, me bateu um ciúme. Me bateu um despeito tão grande assim no peito. O que esse cara estaria fazendo ali, afinal? Puxa vida, já tinham se separado. Se tinham chegado à conclusão de que não dava mais para ficar junto, por que o cara estava ali de volta? Tudo bem, eu sei que isso acontece, mas... Poxa, eu mandei um monte de mensagens para ela. Mais do que isso, liguei. Só que parecia que ela tinha desligado o celular. As mensagens não chegavam. Ou se chegavam, nem visualizar, ela visualizava. Isso, claro, tornou tudo ainda pior. O que eu ia pensar? Várias vezes, cheguei a sair no portão, pronto para bater lá na porta da casa dela, para ver o que estava acontecendo. O que aquele cara estava fazendo ali com ela? Por que é que ela tinha deixado aquele celular desligado? E ainda bem que não fiz. Porque, para minha desilusão, as horas passaram, a noite caiu, e aquele maldito carro continuou estacionado ali no quintal da casa dela. Só Deus para saber o que eu senti. As coisas que passaram pela minha cabeça. Olha, estive perto de, sei lá, cometer uma loucura. Bater lá na casa dela e até brigar com aquele cara. Se bem que, vamos convir, né? Seria a coisa mais estúpida do mundo. Ainda bem que me controlei. E pro meu desengano, caiu a noite, amanheceu o dia, e aquele maldito carro continuou exatamente no mesmo lugar. O infeliz passou a noite toda ali na casa dela. E só de imaginar tudo o que rolou, tudo o que deve ter acontecido entre os dois, olha, foi a pior, a mais tenebrosa noite de toda a minha vida. Quer dizer, na verdade, a primeira de tantas. Porque meu tormento estava só começando. Só consegui conversar com ela no fim do dia seguinte, e mesmo assim, por mensagem. Ela me pediu desculpas, disse que não queria me magoar, mas que a gente precisava se afastar. Porque ela e o ex-marido tinham reatado. Ainda pediu para que eu não ficasse tentando entrar em contato com ela, mandando mensagem, até para não atrapalhar a reconciliação do casal. Olha, eu fiz de tudo para conversar com ela cara a cara. Eu precisava. Eu queria que ela me dissesse tudo, olhando nos meus olhos. Só que ela não quis. Disse que não queria arriscar. Arranjar confusão com o cara. Logo agora que eles tinham se acertado. Olha, desde o começo, não sei explicar, mas é uma coisa que a gente sente. Eu sabia que ela ainda gostava daquele inútil. A gente percebe pelo jeito da pessoa. Ele evitava falar dele. Quando eu tocava no assunto, mudava a expressão dela. E agora dava para entender por quê. Ela ainda gostava dele. E pelo jeito, não devia ser pouco. Porque bastou o infeliz procurá-la, pedir para voltar, para ela recebê-la de braços abertos e colocar o cara em cima da cama onde a gente tinha feito amor. Algumas vezes. Olha, não quero aqui culpar a Jaqueline, até porque quando a gente gosta, eu sei, é difícil. Eu mesmo, se mandasse em mim, já teria tirado essa mulher aqui do meu peito. Não estaria sofrendo desse jeito. Imagine a minha situação quando vejo os dois juntos daqui da janela da minha casa. Quando você se separa de uma pessoa de quem gosta muito,
e fica sem vê-la, é mais fácil esquecer. Quer dizer, fácil nunca é, mas é menos difícil. Porque é como dizem, o que os olhos não veem, o coração não sente. Só que no meu caso em particular, eu a vejo praticamente todos os dias. Que modo que não sei o que fazer para tirar essa mulher da cabeça. Ela me pediu para não contar pro cara que nós tivemos um romance. Imagine, nunca tive nenhuma pretensão de falar. Aliás, nunca conversei com esse cara e nem quero. Às vezes acontece da gente ficar próximos assim, de repente até se esbarra na rua, aí ela me cumprimenta assim, sabe, com um jeito, e ele me cumprimenta também. Até porque sabe que eu moro ali, do lado da casa deles, e nessas horas, mesmo sabendo que não ia adiantar nada, me dá uma vontade de colocar areia nesse romance. Juro. Eu acho que isso é despeito. Eu acho que isso é inveja. Mas sei lá, me dá uma vontade de falar pra ele. Ô cara, sabe o mês que você teve afastado, 1 mês e meio? Sabe quem foi que esquentou o colchão da Jaqueline? Fui eu. Quem sabe ele, se soubesse que a gente teve aquele romance relâmpago, se afastasse. Só que ao mesmo tempo eu pergunto, de que adiantaria, meu Deus? Ela gosta dele. Com toda certeza, ficaria com raiva de mim. E mesmo que ele fosse embora, o que eu duvido, comigo é que ela não ficaria. De maneira que, embora às vezes sinta esse impulso de contar para ele, eu fico na minha. Até porque sei que de nada adiantaria. Se contasse, a perderia para sempre. Se bem que, se não contar, sei que a perdi para sempre do mesmo jeito. De maneira que a única saída que eu tenho é rezar a Deus e pedir que me faça esquecer desse amor. Porque é um amor que não me faz feliz. Pelo contrário, é um amor que só judia de mim, que só me maltrata, que não me deixa ter sossego um segundo sequer.